Na aula passada, a gente falou rapidamente sobre as variáveis mouse x e mouse y. Nessa aula aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas variáveis. Então, aqui eu vou desenhar aqui, vou fazer uma função draw aqui e vou pedir para ele imprimir aqui, ó, println, a variável mouse x. E aí você repara que, de acordo com a movimentação do meu mouse aqui no eixo x, eu tenho então a informação ali embaixo, qual que é o posicionamento dele, ó. Quando eu ando na vertical aqui, ele não tem alteração, porque ele só está me dando a informação do mouse x, né? Somente do eixo x. Então aqui no início aqui, ó, eu tenho 0, e aqui no final, como a nossa tela aqui é de 400, ele vai me dar aqui, no máximo aqui, na verdade ele não chega ao 400, né? Ele deu aqui 399. O mouse Y, ele funciona da mesma forma. Então eu vou pedir para mostrar aqui, eu vou mostrar uma coisa nova aqui, ó. Para mostrar ali no console mais do que uma informação, eu aperto o sinal de mais aqui. Aí então eu quero mostrar, além da variável mouse x, eu quero mostrar aqui uma vírgula. E aí eu coloco mais, e agora sim eu mostro também a variável mouse y. Então agora eu tenho duas informações sendo mostradas. E ele me mostra aqui então qual que é o posicionamento do mouse na posição x primeiro e na posição y depois, ó. Então eu tenho aqui armazenado nessas variáveis os valores de x e de y para o posicionamento do mouse. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para desenhar um ponto, point. E ao invés de pedir para mostrar em algum lugar da tela aqui esse ponto, ele vai ser desenhado de acordo com a posição do mouse. E aí, para a gente poder ver melhor, vamos aumentar aqui a espessura do traço. Stroke, weight, 5. Então agora eu tenho, na verdade, aqui um programinha no qual eu posso fazer um desenho. Eu venho aqui para reiniciar, e aí conforme eu vou andando na tela aqui, ó, ele vai fazendo um desenho para mim. Então agora aqui eu vou limpar esse println aqui. Vocês já viram como é que funciona, então, a variável aqui, né? E agora então esse é o nosso primeiro programinha interativo. Então ele tem a resposta do usuário. O usuário pode fazer um desenhozinho aqui, ó. Por exemplo, vou desenhar rapidamente aqui. Não sei se eu vou conseguir uma borboleta, por exemplo, né? Olha lá, ó, ficou bem feinha. Mas aí tem um desenho de uma borboleta. E lá no programinha Processing, existe uma ferramenta que a gente faz o desenho aqui e depois pode pedir para exportar o arquivo, né, do desenho que a gente fez. Então agora eu vou limpar aqui. A gente desenhou aqui um ponto, né? Agora a gente pode também fazer o desenho, por exemplo, utilizando a elipse. Que aí a gente não tem somente o traço, né? A gente também tem o preenchimento. Então, por exemplo, mouse X, mouse Y. Aqui a gente digita o tamanho, né? Vamos colocar aqui 10. 10 e 10. E fio, vamos colocar um preenchimento diferente aqui, por exemplo, o vermelho, né? A espessura a gente deixa no 1. E agora então eu tenho como se fosse assim um pincel, né? Um outro tipo de pincel para fazer o desenho. Eu posso fazer também aqui, por exemplo, ó, com linha. Line. Aí eu uso aqui, ó, ao invés de somente mouse X e mouse Y, eu tenho que colocar aqui, ó, P, mouse X e P, mouse Y, que seria o que ele faz aqui? Então ele pega o posicionamento anterior do mouse X e do mouse Y, e aqui é o posicionamento presente, né, do momento. Então ele desenha a linha aqui, ó, fica mais refinado, inclusive. Vamos colocar aqui, ó, stroke, weight,
3. Então eu tenho aqui agora um desenho de forma diferente, não é somente aqueles pontos, né? Ele faz uma linha, ó, conforme eu ando na tela. Então eu posso fazer um desenho aqui também, utilizando line. E por fim, uma outra coisa que a gente pode fazer é usar como pincel uma função. Por exemplo, aquela função lá da estrela, né? Que eu fiz naquela aula passada lá, nossa, né? Então aqui eu tenho a função estrela. Deixa eu apagar aqui. Aqui então, ao invés de line, eu vou escrever aqui, ó, estrela, mouse X, mouse Y. E agora o tamanho dela, o giro, né? Giro 0, tamanho, vamos colocar aqui 0.1. E aí conforme eu ando pela tela aqui, ó, eu vou desenhando um monte de estrela. Vamos fazer aqui, por exemplo, aqui, eu vou mudar aqui o fundo da tela, background, né? Background. Vamos colocar aqui uma tela azul escura. E a estrela a gente faz ela amarela. Então, conforme eu ando pela tela aqui, eu tenho o desenho da estrela. Na aula que vem, a gente vai falar sobre desenhar textos. E depois a gente vai continuar falando sobre interatividade, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui na ferramenta Processing. Então, até a próxima aula, pessoal.